E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco na área com vocês, sempre com uma pessoa interessante, um papo interessante. E hoje, galera, eu trouxe uma mãe atípica. Vocês vão saber o que é isso já já, pela voz e pelas palavras de Renata Fortarelli. Tudo bem com você? Gente, ela já virou minha pauteira aqui. Ela chegou e a gente já tá fazendo listinha de entrevistados aqui. É isso mesmo, gente. Ó, então, se você tá ouvindo aí, você corre o grande risco de ser chamado aqui para dar uma entrevista, viu? Muito bem, gosto assim. Tudo bem com você? Tá tudo bem, graças a Deus. Correria do final de semana, mas eu fiz questão de vir aqui falar com você porque, assim, a gente que faz parte da maternidade atípica, a gente quer falar, entendeu? A gente quer ter voz, porque geralmente a gente encontra muitas mães também que passam pelas mesmas situações, não tem essa oportunidade de conversar, de falar, de externar, às vezes guardam para si mesmo, Sim. né? E aí, então, eu agradeço você pela oportunidade para a gente poder Imagina, conversar prazer sobre a maternidade imenso. atípica. Prazer imenso. Quando a gente fala de maternidade atípica, a gente fala de mães de sempre se chamou de pessoas especiais, Ai, né? sim. Uhum. São seres de luz ali. A mãe sempre acha que o filho é especial. Vamos combinar? Sim, toda mãe Toda acha mãe, que o vamos filho lá. é especial, Se né? não achar o filho especial, a maternidade está errada. É. É Mas isso eu mesmo. queria que você contasse um pouquinho da sua história de maternidade, da sua gravidez. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Que ainda há muito tabu sobre certos temas, que o Sim. parto ainda é uma questão, né? O corpo da mulher Uhum. dentro de uma maternidade, parindo, ainda é uma questão que a gente precisa discutir Sim. muito. Uhum. E eu queria saber como foi o seu processo de maternidade, seu pré-natal, até Rafinha chegar ao Até mundo. Rafinha chegar. Vamos lá. O Rafinha, nós descobrimos a síndrome de Down no parto. E aí, a partir desse momento, eu vou traçar uma linha do passado. Então, assim, a minha maternidade foi super tranquila. Dentro da pandemia, a gente descobriu a gestação na pandemia. No dia que foi decretado o lockdown, eu tava com o meu positivo na mão. E aí, veio uma série de dúvidas, uma série de como que ia ser, né? Eu idealizei muito a maternidade, então assim, eu parei de trabalhar para viver Você a queria muito ser maternidade, mãe. assim, queria muito ser mãe, e diante de algumas dificuldades que a gente passou, a gente demorou 7 anos para engravidar. Então, assim, foi todo um processo. Então, já com essa idealização, eu parei de trabalhar, larguei tudo, justamente para viver esse momento da maternidade, para ver dia a dia a barriga crescer, para me dedicar à alimentação, a exercício físico. Então, e junto de brinde veio a pandemia, né? E Que ia passar em 3 meses, talvez Exato. 6, e aí E era esse cálculo que a gente 12 fazia. anos depois. Porque junto com a maternidade, e as mães que estão ouvindo, elas podem confirmar isso, você quer sair no shopping para mostrar sua barriga. Você quer usar aqueles vestidinho bonitinho, coladinho, para todo mundo ver que você tá gestante. Tá aí Rihanna pra provar. Exatamente. Você viu o tamanho da barriga dela? Não, e Então, ela tá assim, montando os looks maravilhosos, né? Então, e a gente quer mostrar mesmo. E aí eu me vi trancada dentro de casa, saindo só para fazer exame de máscara, com horário marcado, Sem álcool em rede de gel, apoio. sem rede de apoio, porque meus pais estavam em casa, né? Então, assim, foi um período que a gente teve que reconstruir várias coisas, a gente teve que se adaptar a várias coisas, né? E com isso também eu tive o presente de ter o meu esposo junto comigo por conta do home office, né? Inclusive, ele tá de home office até hoje. Então, ele também pôde curtir essa gestação do começo até hoje, que o Rafa tá com 1 ano e 4 meses, E né? para a mulher, porque geralmente tem essa questão também da participação do pai durante a gestação, porque eu escutei já relatos de várias mães falando que o homem só se sentiu pai e parte daquela relação, daquela nova vida, a partir do momento que ele vê o bebê no Sim. parto, que aí ele realiza a paternidade. Sim. Isso são relatos de pessoas que eu trouxe aqui, que a gente conversou, enfim. E é legal, né, o pai poder ter esse tempo dessa barriga crescendo, de Sim. estar presente ali em todos os momentos, né? Isso também é gostoso, assim, tirando a pandemia, né? Isso foi muito benéfico, porque o meu esposo, ele pôde realmente acompanhar do início ao fim. A gente até fala que a barriguinha dele cresceu junto ali e tal. Tá entregando o marido.
Mas, assim, foi um processo muito legal, assim. Foi um aprendizado que a gente viveu junto e ele participou de todos os enjoos, dos banhos que eu não conseguia tomar direito já no finalzinho por conta da gestação, ele me auxiliava, entendeu? Então, assim, foi um processo muito legal de ter ele comigo lado a lado. E foi realmente lado a lado, sabe? Nem eu na frente, nem ele na frente. Foi um processo, assim, bem, bem gostoso que a gente curtiu junto, né? Aí voltando pros exames, todos normais, todos dentro da normalidade, todos os exames que foram solicitados a gente fez. E aí, quando chegou, eu tava com 36 semanas e 4 dias, a minha bolsa estourou. 34, gente, grávida, semana. Fala semanas, eu já me perdi. Quantos meses são? Quantos meses? 8 meses. Muito bem, 8 34 meses. semanas igual a 8 meses. É importante aqui a gente Isso, deixar eu claro. ia entrar no 8º mês, né? E a minha bolsa estourou de madrugada e foi todo aquele processo para determinar em 5 minutos qual maternidade que a gente vai, se vai aqui em Jundiaí, porque a gente ia marcar no dia seguinte com a nossa ginecologista se o parto ia ser em São Paulo, se ia ser em Campinas. Você ia fazer cesárea já de qualquer jeito? Como que você pensou seu parto? Porque tem muitas mães que desejam o parto normal. E eu tenho amigas que, gente, cesárea, eu vou ter 10 filhos, pra mim tá tudo bem. Eu vou falar pra você. Eu queria cesárea mesmo, porque vai lá, abre, já tira e tal. Você não fica no processo da dor, você não sabe como vai ser. E muitos relatos que eu estudei durante a gestação, muitas mulheres, elas passam pelo processo de tentar o parto normal, não conseguem, ficam lá suas 18, 19, 20 horas em trabalho de parto, não conseguem e aí partem para cesárea. Eu falei, ai, quer saber? Já vou de cesárea. Ai, vai cesárea mesmo? Então, assim, foi uma coisa que eu decidi juntamente com meu esposo e que eu ia conversar com a médica no dia seguinte. No dia seguinte que a minha bolsa estourou. Porque eu acho importante a gente falar de cesárea, porque assim, eu já trouxe doulas aqui, né? Mulheres que lutam pelo parto normal, mas acima de tudo tem que ser uma escolha da mulher. Sim. Acima de tudo, a mulher tem que ter a liberdade para fazer a escolha dela, se ela quer parir de cócoras na piscininha ou se ela quer a cesárea, né? É importante a gente deixar claro que tem que partir da mulher esse desejo, né? Mas você sabe que depois, durante o processo de recuperação da cesárea, eu fiquei me martirizando. Eu falei, caramba, mano. Pode falar palavrão. Puta merda. Puta merda, mano. Por que eu não fiz o parto normal? Porque você fica muito limitada. Realmente, eu fiquei. Tem mãe que passa rapidinho por isso, entendeu? Mas eu fiquei muito limitada no processo dos pontos. Na verdade, eu tive alta e o Rafa ficou na UTI. Então, isso já traz algo que te incomoda, e aí você tá lá com os pontos, você não consegue levantar. Como sair do hospital e deixar teu filho lá? Deixar o nenê lá, entendeu? Você tá lá cortado, fala, nossa, mano, se tivesse sido parto normal, acho que ia ter sido muito mais fácil esse processo. Sim. Porque eu tinha que sair de casa, descer a escada, ir pro hospital, subir a escada pra ir até a UTI, curvada, com ponto, com dor, né? Então, pensando em todo esse processo pós que a gente passou, o ideal seria parto normal. Tanto que se eu tiver um próximo filho agora, com certeza eu vou optar pelo parto normal. Justamente por conta de ter dessa autonomia do passado pela cesárea, não ter sido uma experiência legal e dar chance para eu poder ter uma outra experiência. Tá? Então, aí voltando. Os nossos exames dentro da normalidade, minha bolsa estourou, partimos para um hospital aqui em Jundiaí mesmo, tava chovendo, era 1h15 da manhã. Vamos para tal hospital? Vamos. Então fomos para tal hospital. Você tava dormindo, a bolsa estourou? Tava dormindo, fui virar assim de um ladinho pro outro, pá! Aí você sente, né, a bolsa estourar, um negócio muito louco, assim, sabe? É uma coisa, uma sensação, assim, você fala, mano, o que tá acontecendo comigo? Será que estourou? Será que não estourou? Aí você vê, tá tudo encharcado, você fala, não, estourou, vamos pro hospital. A minha bolsa de maternidade não tava pronta ainda, então foi uma correria. Pega um mês antes, pega a camisola. Né? Um mês antes. Tava na hora de eu arrumar. 4 semanas antes. Tava na hora de eu arrumar a bolsa, entendeu? Que eu ia fazer durante os próximos dias. Então, assim, você compra a camisola, a amamentação tem que estar aberta, não sei o quê. Eu não sabia onde tava a camisola, porque você só pensa que a bolsa tá estourando, você quer correndo pro hospital, você acha que o nenê vai entrar em sofrimento, porque a bolsa já estourou, tá vazando líquido, o nenê vai ficar sem líquido. E tem todo um processo, porque o nosso corpo, assim, Deus fez o nosso corpo perfeito.
Conforme você vai perdendo água, o seu corpo ele vai gerando mais. Vai repondo ali pro Ele bebê. vai repondo. Então, assim, depois que a bolsa estoura, tem um período, eu não sei ao certo se são 24 horas ou mais, que a mulher consegue ainda manter o neném dentro do útero com a bolsa estourada, né? Então, assim. Sem sofrimento pro bebê. Sem sofrimento fetal. E aí eu saí, peguei minhas coisas e tal, fiz a mala correria e fomos pro hospital. Chegando lá, eu entrei no hospital, acho que era 1h30 da manhã. O Rafael foi nascer 9 horas da manhã, quase 10. Então, assim, a gente foi colocado numa sala. Ninguém veio aferir pressão, essas coisas. Só vinham falar assim, olha, daqui a pouco você vai descer pra sala de parto. Fica tranquila, toma esse soro aqui que deve ser virose. É assim, fica né? aí, Porque fica aí, é assim mesmo. Fica aí que a gente já vem te chamar. E nisso vai passando as horas, você tá com a sua bolsa Mas é muito estourada. tempo, né? É muito tempo. É muito tempo. E então isso já vai te trazendo aquela tensão. Angústia. Então, algo que seria pra ser gostoso, que seria pra estar dentro da idealização. Um marco da sua vida, né? Ali tem um Exatamente. ponto de virada da sua vida, que é a maternidade. Sua Exatamente. e do seu marido, né? E a gente passou, então, por todo esse processo, dessa demora de chamarem a gente para a sala de parto. Chegou na sala de parto, a equipe, assim, com relação aos procedimentos da cesárea, não tenho do que reclamar, me deixaram tranquila. É sempre aquela brincadeira que a gente vê em Grey's Anatomy, eles vão conversando sobre o churrasco e tal, não sei o quê. Beleza. Quando o Rafa Não nasceu... falar de Grey's Anatomy, gente, me dá uma palpitação, que eu sou fã de Grey's Anatomy. Eu também. Já saiu uma temporada nova Saiu, aí. Você já assistiu? Não, a nova não. Eu também não. Tô eu preciso esperando pra maratonar. assistir. Então... Eu só que maratona, né? E então, quando o Rafa nasceu, aí que veio aquela nuvenzinha que paira sobre a nossa cabeça com os raiozinhos e tal. Aí começa a nossa história, né? É aí que o botão é apertado. Então, o que Porque aconteceu? assim, até lá, até esse momento do parto, até as 9 da manhã, tudo bem, tudo perfeito, Tudo exames, bem. tudo ok. Ok, aquela idealização que você tem. Porque durante a gestação, imagina, numa pandemia... Já sabia que era menino, já tinha feito exame. Já sabia que era menino, teve o seu... Como chama? Seu chá revelação, tal, foi online. 80 pessoas assistindo. Que legal. Então, assim, foi muito legal. E aí, o que acontece? Quando o Rafa nasceu, a gente já começou a perceber uma movimentação estranha. Porque você imagina, gestante, pandemia, dentro de casa, você vai ler sobre o quê? Gestação, Sim. maternidade. Então, você vai descobrindo uma série de coisas que existem dentro desse mundo. Então, tem a tal da Golden Hour, que é quando o nenê nasce, que ele não toma o banho nas primeiras 24 horas, que ele tem que vir direto pro peito da mãe, para já começar o processo da amamentação dentro da sala de parto. Então, assim, tem uma série de fatores que envolvem a Golden Hour que você idealiza. Então, você chega para a sala de parto, olha, eu quero minha Golden Hour assim, você pode optar, você pode sugerir para a equipe de enfermagem que seja feito dessa maneira. E se tudo ocorrer dentro da normalidade, as equipes, geralmente, elas acatam o desejo da mãe. Então, você já vai com esse desejo de acontecer isso, de ter o seu filho já mamando no seu peito na primeira hora de vida, depois dos procedimentos de praxe que são feitos, a pesagem e tal. Então, você vai com essa idealização. E quando o Rafa nasceu, eu comecei a perceber que não teve essa movimentação de acordo com o que a gente queria. Pra você ter ideia, nem me mostraram ele. Como que foi? Cesárea? Foi fez cesárea, a cesárea. normalzinha. Rafinha saiu. Rafinha saiu, foi direto pra... Deu uma choradinha. Então, dizem pra mim que ele não teve esse primeiro chorinho, que ele teve que ser induzido a chorar. E realmente eu só ouvi ele chorar quando ele estava um pouquinho afastado de mim, já numa sala com balão de oxigênio. Então ele saiu da barriga e foi direto para o suprimento de oxigênio. Então, assim, não me mostraram ele. Ele foi direto para lá. Seu marido estava com você na sala de parto? Ele estava comigo na sala de parto. Ele assistiu todo o procedimento. Tanto que quando levaram ele para longe da gente, ele já levantou, nem sabia se podia levantar ou não, já foi atrás da equipe e começou um zum, zum, zum. Um cochicho para lá, um cochicho para cá, e eu já falando, não, estão pesando ele, estão limpando e tal, já vão trazer ele aqui para mim, porque eu vou ter a minha Golden Hour, né? E não aconteceu. E aí chamaram
veio a enfermeira obstétrica junto com a médica que fez o parto. Eu tava lá toda aberta, toda arregaçada, sem entender nada do que tava acontecendo. Você fica meio grogue porque Toma por conta da pelidural. anestesia. Então você tá lá só pra assistir esse momento. Chegaram simplesmente pra gente e falaram assim: olha, seu filho nasceu com uma características aí de uma síndrome. A gente não sabe qual que é, vamos fazer vários exames, ele vai pra UTI agora, enquanto você vai pra sala de recuperação. Super humanizada, Nossa, assim, essa super. conversa, gente. Super. Né? E aí você fica sem entender, mas que síndrome? É uma coisa que passa na sua cabeça, que a gente faz a alusão a você mergulhar numa piscina e a história da sua... Você vai atravessar a piscina de um bordo pro outro, a história da sua vida vai passando na sua mente enquanto você tá submerso, e quando você emerge da piscina, você tá no mesmo lugar, mas você tá com certos pensamentos que fizeram você mudar o rumo, Sim. né? Então passa um monte de coisa na sua cabeça. Poxa, que síndrome? Que meu filho tem? Cadê ele que não tá aqui? Cadê o rosto dele? Será que eu não vou conhecer meu filho agora? Poxa, ele vai pra UTI. Quando você traz o nome, né? A UTI, você já imagina... Uma tragédia. 500 problemas, você imagina 500 situações Não, que e vai ainda fugir. mais você tendo um parto numa época que a gente estava vivendo uma pandemia mundial, né? Uhum. Com os hospitais lotados, Sim. tinha outras tantas questões externas à tua maternidade, né? Uhum. Acontecendo simultaneamente. Uhum. E aí só tem É. uma síndrome, vamos investigar. Tem uma síndrome, a gente vai verificar e vamos subir com ele pra UTI. E colocaram ele no carrinho e estavam saindo com ele do carrinho pra UTI. E eu lá, tentando processar o que era ainda. E tanto que o meu esposo, ele teve que correr atrás da equipe médica, falar, viu, vocês não vão mostrar meu filho pra ela? Aí elas falaram, vamos. Então pegaram o Rafael, ela simplesmente fez assim, ó, seu filho. E tirou. Eu não consegui beijar ele, eu não consegui... Você fica numa sala de recuperação depois do parto, né? Eu fiquei, acho que umas 5 horas nessa sala de recuperação. Passando frio, porque a anestesia vai voltando, né? Seu corpo vai voltando. Passando frio e tentando lembrar o que tinha rosto do meu acontecido. filho. O rosto do meu filho. Porque simplesmente foi, seu filho. Pegou, já levou ele no carrinho e subiu pra UTI. Então, o meu marido, ele foi atrás da equipe. Não, eu vou subir na UTI junto com vocês. Eu fiquei na sala de parto lá esperando fazerem os procedimentos da costura e tal, enquanto meu esposo subiu pra UTI. Então, assim, eu não consegui... Graças a Deus ele fez isso também, porque a gente queria saber pra onde o Rafa estava sendo levado, né? A gente fica, né, por mais que seja um hospital, tudo e tal, ele queria acompanhar os primeiros momentos, ver aonde ele ia se instalar e tal. E eu fiquei lá, pensando que síndrome que era? É síndrome de Down? Será que é uma síndrome rara? Pensando qual vai ser o nosso próximo passo, o que a nossa família vai pensar. Será que os meus amigos vão aceitar ele? Toda a culpa do mundo e todos os medos do mundo ao mesmo tempo. Exatamente, ao mesmo tempo, enquanto você tá lá com uma equipe médica mexendo em você, você não consegue mexer da barriga para baixo, e vários sentimentos, vários pensamentos passando naquele momento. Eu fui para a sala de recuperação e o Sam, meu esposo, foi pro quarto. Que a gente fica pensando, o que a gente vai fazer agora? O que é isso? O que tá acontecendo? Então, toda aquela estimativa, todos aqueles... Eu não vou falar sonhos, todas aquelas expectativas vão por água abaixo. Você não sabe como que vai ser daqui pra frente, porque você não sabe nem com o que você vai lidar. Do jeito que a notícia foi dada, você pensa em 789 coisas que você vai ter que fazer e abdicar. Sim. E a gente fica sem apoio, porque eu não consegui, não teve nenhuma pessoa da equipe que veio conversar comigo a respeito da T21, a respeito da síndrome de Down. Porque tem um exame específico que faz na criança para realmente comprovar que é a T21, que é a síndrome de Down, que é o cariótipo. Isso faz pós-parto. Faz pós-parto. Porque você estava me explicando que tem um exame durante a gestação que mede a nuca, é isso? Isso, é a translucência nucal que se faz lá pelas 12 semanas, né? Que dependendo do tamanho, se é aumentado e tal, eles podem considerar... Ele sugere que, Isso. mas não é uma... Porque o seu deu normal, esse Deu exame. dentro da normalidade. Dentro da normalidade. Dentro da normalidade. E é um passo a mais que você respira na gestação, Sim. você fala, ufa, deu
tá tudo Tá tudo certo. certo. Isso. Então, assim, também são questões que você traz nesse momento e fala, poxa, mas estava tudo dentro da normalidade? Sim. Onde foi a falha e tal, não sei o quê. Só que, assim, eu vou te contar uma coisa. Tive a minha alta lá da sala da recuperação e fui pro quarto, que foi aí a partir desse momento que eu comecei a conversar com meu esposo, que de repente poderia ser a síndrome de Down. Ele foi para a primeira visita na UTI, que foi umas 3 horas da tarde, e me voltou com algumas informações, para você ver, né? Por conta da cesárea, eu não consegui nem fazer a primeira visita Sim. para ele, tá? Então, ele voltou com algumas informações que foram passadas para ele lá dentro da UTI. Olha, pode ser que seja síndrome de Down, porque seu filho tem o olhinho mais amendoado, né? Era Os mais uma dedinhos. característica física do que qualquer outra coisa. Isso, porque realmente você conhece as pessoas com Sim, síndrome de Down, você vê que sim. tem algumas características que são comuns e que te levam a entender que a pessoa tem a síndrome de Down. Então, assim, os dedinhos do pé, o dedão é um pouquinho mais afastado dos outros dedos, tem a questão da hipotonia, que eles são mais molinhos mesmo, né? A Uhum. hipotonia diz a respeito dos músculos, né? Então, se você apertar o seu braço, você vai ver que seu braço é firminho, né? Se você pegar o Rafael no colo, você vai perceber que ele é um pouquinho mais Mais molinho. molinho. Então é por isso que a gente dá a oportunidade para que ele tenha essas terapias que eu vou falar mais para frente, justamente para tratar essas características que vêm junto com a síndrome de Down Uhum. e junto com a síndrome de Down vem seus 800 diagnósticos e que você tem que tratar durante o processo de vidinha dele. Porque a síndrome, ela também traz preocupações com cardiopatias, com outras Sim, coisas, né? isso. Inclusive, o Rafa, ele nasceu cardiopata, mas a gente recebeu uma bênção muito grande de Deus, que essa cardiopatia foi curada, Ai, que entendeu? Ele bom. nasceu com uma comunicação interatrial. Então, a gente tem o coração, tem os 2 átrios, os 2 Uhum. ventrículos, e ele nasceu com um furinho entre o átrio direito E e o o átrio esquerdo. esquerdo. Então, o sangue venoso dele misturava com o sangue arterial. Então, assim, isso é um pouco grave, assim, tem outras cardiopatias muito mais graves Sim. que as crianças nascem, mas, assim, era algo que a gente só podia fazer acompanhamento. Porque se a gente for pensar na estatística, é assim, dentro das crianças que nascem com síndrome de Down, 50% nascem cardiopatas. Desses 50% necessitam de intervenção cirúrgica. Tá. Tá? Então, assim, tem gente que nasce com comunicação total, então nasce com o coração só com a bomba, não tem as Não tem divisões de átrio, divisãozinha. ventrículo. Então, assim, tem cardiopatias muito graves e que, graças a Deus, eu conheço crianças que já passaram por todo tipo de cirurgia e estão aí super bem, correndo. A criança muda de uma hora para outra. Então, assim, também tem a carga da cardiopatia que Sim. veio junto com o Rafa. Então, assim, foi questão de fazer acompanhamento. É uma série de acompanhamentos que a gente tem que fazer. E graças a Deus, eu agradeço muito a Deus de ter tido essa oportunidade, de ter vivido, de ter parado de trabalhar. Eu sei que muitas mães não conseguem, que Sim. tem uma rede de apoio que ajuda nesse quesito, entendeu? Então, isso me fez falar, não, eu tô no lugar certo, foi a decisão certa. Então, lá no passado, a gente não entende certas coisas que a gente faz pra gente poder passar no Sim. futuro as coisas que estão determinadas já pra Porque nós, tem né? muitas mulheres ainda que, assim que acontece o parto, existe o diagnóstico, né? Uhum, E aí as mulheres não sabem como lidar, porque nenhuma mulher está preparada para ter uma maternidade atípica, né? sim. Mas aí todo esse pensamento que você teve, né? 800 Uhum, milhões de pensamentos por segundo, pensando na uhum, família, nos amigos. uhum. Eu li um dado muito alto sobre abandono, Tem. inclusive, principalmente de mulheres sem instrução, né? Uhum. Porque isso sempre foi uma condenação, né? A gente está falando Sim. aqui, nasceu com a síndrome, já está condenada a ter uma pessoa que não vai ter uma vida social, aquela mãe vai ter que se dedicar a vida inteira àquela Uhum. pessoa, como se, né, a Uhum. maternidade não fosse uma dedicação ali para a vida inteira. Uhum. Mas existe ainda muito tabu com relação à mulher, né? Porque Uhum. daí vem uma culpa naquela mulher, né? Vem Sim. todo. E aí também há todas essas terapias ao longo da vida para o desenvolvimento, Uhum. que eu conheço jovens que trabalham, que dançam, que tiram foto, enfim, já vieram Uhum. aqui no programa Uhum. e dá para ter uma vida
normal. Sim. Normal no sentido de, né, não tá condenado a ficar em casa Uhum. 100% do tempo cuidado, vigiado, né? É o que é Consegue ter o autonomia, acho que é essa palavra, né? Criar exatamente. uma criança independente, um jovem Isso. independente, né? É exatamente isso. É por conta disso que as terapias existem para as crianças com síndrome de Down. É justamente para gerar essa autonomia, gerar essa independência, para eles atingirem o futuro deles, né? Sim, E nós, como pais, o que a gente consegue fazer hoje? Eu não sei falar para você como que vai ser o futuro do Rafa, tá? Porque só ele vai determinar isso. Então, o que eu posso sim. fazer por ele hoje? Eu posso gerar as oportunidades para que ele aprenda, para que ele Se se desenvolva. desenvolva, para que ele consiga ter uma vida igual às outras crianças. É, tirar a palavra normal desse lugar, né? É muito importante a gente tirar Exatamente. essa palavra normal, né? Uhum. Ser uma criança normal, porque isso acho que divide ainda mais, né? Isso traz Vou treinar, geralmente tirar o normal o da tal do capacitismo, né? capacitismo. Então, o nosso papel como pais é geralmente gerar essa oportunidade para que lá na frente ele escolha o que ele quer fazer, entendeu? Claro que qualquer mãe, qualquer pai com um filho, independente típico ou atípico, sonha, ai, eu quero que meu filho seja médico, ai, eu quero que meu filho Sim, seja engenheiro, e chega lá na frente e vai para um caminho totalmente diferente. E aí, sim. como que fica a expectativa dos pais, entendeu? Então, é isso que a gente quer trabalhar com o Rafa, entendeu? A nossa família é uma família de atleta. Então, assim, é claro que eu sonho que o Rafa vá para o caminho do esporte, Sim. entendeu? E é super Então, possível, né? Vamos combinar. exatamente. Tem triatleta hoje com T21, tem halterofilismo com T21. Então, se você entrar nesse mundo, tem muitas pessoas que fazem coisas que você, dentro do capacitismo que você constrói, você acha que a pessoa não vai Não vai conseguir. Eles conseguir. conseguem. CrossFit, que nem você falou, dança, trabalham em shopping, em clínica médica. Então, assim, é essa oportunidade que a gente vem dando para o Rafael se desenvolver, aprender, para que lá na frente ele possa decidir o que ele O quer que da ele vida dele. quiser, né? É. É assim, é uma missão muito grande, assim, né? Porque é Uhum. você dentro da tua maternidade e também mexendo peças para modificar o mundo, né? Sim. A gente estava falando aqui sobre mudar o nome Síndrome de Down. Antes da gente voltar no Rafinha, queria muito pontuar isso. Você falou que tem um movimento para mudar o nome. Poucas pessoas Isso. sabem que chamavam mongol antes, né? A Isso. gente sempre teve nomes muito pejorativos, né? Ah, Uhum. não, porque é retardado, ah, porque é mongol, ah, porque. Uhum. E aí tem uma proposta aí de mudar de nome, né, a Isso. síndrome. Isso, é um movimento global, tá? Porque realmente chamavam as pessoas com T21 de mongóis, porque eles associavam por conta do Do olhinho olhinho puxado puxado. ao pessoal lá da Mongólia, que também tem essa característica, né? Aham. E depois veio o senhor Down, que descobriu a síndrome de Down, e aí colocaram síndrome de Down em homenagem ao cara e E é um não ao sobrenome. sobrenome do cara e não Down porque é para baixo. E as pessoas geralmente que não sabem da história associam a esse down, up, Uhum. down, né? Sim. E aí então tem essa luta global para que se mude o nome, né? Para que seja T21, porque se trata de uma trissomia, né? Aham. Do Do cromossomo cromossomo 21. 21. Geralmente, se tem um par de cromossomos, né? E quem tem a T21 tem três cromossomos no cromossomo 21, que é o Nasce com um cromossomo do amor, cromossomo. que chamam. É, nasce com um cromossomo a mais ali, É né? só um cromossomo, entendeu? Então, realmente você falou, a mãe atípica, seja ela dentro de qualquer síndrome ou de qualquer coisa que venha carregada com a criança, é uma mãe que luta por várias coisas, Sim. entendeu? A gente até não gosta que se associe à mãe guerreira e tal, porque a gente não é a Xena que tem a espada e tal, a gente é um ser humano normal, mas que a gente tem as nossas lutas, entendeu? Sim. Então, eu estava conversando com algumas mães essa semana que a gente está dentro de um ano letivo escolar e a criança, ela
que tem as necessidades, ela precisa de um mediador dentro da sala de aula. E a gente tem visto que as escolas não estão se importando com isso. Então, tem muitas crianças hoje, inclusive aqui na cidade, que estão sem mediador dentro da escola e estão tendo que brigar e lutar para ter essa pessoa auxiliar. Aliás, uma questão que foi colocada em pauta recentemente pelo governo federal é justamente de separar essas crianças, né? Sim, Na sala de sim. aula, de não fazer essa inclusão, que eu acho extremamente necessária, Com certeza. né? De separar. Eu acho que isso também causaria um abismo ainda muito maior nessas relações. Não, né? com certeza. As pessoas, elas precisam estar juntas. Sim. Tanto as típicas quanto as atípicas, entendeu? Até para lidar com essas questões das diferenças, né? Exatamente. De você entender o outro como um ser humano diferente de você. Exatamente. Eu acho que isso mobiliza também o respeito, né? Que é o que a gente está precisando, uma convivência social, aí a gente respeitar o coleguinha, né? Exatamente. E, na verdade, você vê isso na escola, nem tanto com as crianças, porque as crianças, elas têm aquela pureza, Sim. elas têm aquele sentimento de que se você vê alguém diferente de você e que não consegue fazer as mesmas coisas que você, elas vão ter a intenção de ajudar. Sim, Isso são mais você vê. colaborativas, né? Exatamente. A carga do preconceito vem de dentro de casa, vem dos pais. Dos pais. Então, assim, são os E de professores pais. despreparados, educadores despreparados também, né? Se você Isso. não tem uma escola também que se preocupa em habilitar esses profissionais da educação para receber essas crianças, são adultos ali com sua vivência, com seus preconceitos, né? Sim. Enfim. Então, é preciso também habilitar, não só dentro de casa, né? Habilitar os pais para que, né? Sim. Porque é tudo uma construção social, né, Rê? Assim, você constrói os preconceitos, o racismo. Os pais constroem isso nos seus filhos, né? Porque a criança Exatamente. por si só, ela não nasce com essas barreiras, né? Não nasce com essa maldade aí, né? Sim. Então, isso são processos que elas aprendem. Então, assim, eu chego pros casais de amigos nossos que têm filhos e tal, eu ofereço, eu falo, viu, você quer conhecer o Rafa? Sabe por quê? Porque daí você pode apresentar para o seu filho como que é ser diferente. Olha Sim. como o Rafinha é, entendeu? Então, assim, tem certas coisas que a gente não precisa falar, mas para certas pessoas a gente precisa. Então, assim, essa é a nossa luta, entendeu? Então, eu preciso apresentar dentro do meu círculo de amizade como que o Rafa pode ser, como que o filho dela pode enxergar o Rafa. Pode brincar, e é uma E criança. brincar, e vai correr, e Sim. vai pular dentro das limitações dele, entendeu? Mas ele vai conseguir. E se ele não conseguir, pede pra ajudar. Sim. Ensina, ajuda, sabe? Então, essa é a nossa maior luta mesmo pela inclusão, entendeu? É ter esse acolhimento, tanto por parte das crianças, que já é um processo natural, e dos pais E dos também. pais também. Que os pais entendam e dentro de casa possam conversar sobre as diferenças com seus filhos no momento do jantar, no momento do almoço, no momento de passeio em família, entendeu? Como que tem sido o desenvolvimento? Você falou que o Rafinha tá com 1 ano e 4. E é o momento que a criança descobre o mundo, Sim. né? É. E como que tá o desenvolvimento dele? Tanto o desenvolvimento motor quanto o cognitivo. O que você tem percebido nessas descobertas aí dessa fase? Porque a criança vem ali e aí cada dia É um processinho, um degrauzinho que você vai que subindo, né? é a criança definitivamente descobrindo o mundo, né? Isso, com o nosso auxílio. Sim. Então, assim, o Rafa, desde os 40 dias de vida, ele faz fono, ele faz físio, ele faz TO. Ele começou na natação, agora já tem um tempinho. Ele pegou o peito, assim, foi Pegou. tranquilo? Pegou, foi super tranquilo. Porque você falou de fono, né? Me vem a amamentação como o primeiro trabalho, né? Sim. Isso foi um auxílio muito grande que eu tive no hospital. A fono do hospital me deu legal. total apoio, assim. Ela me ensinou a ser a mãe que amamenta e ela ensinou o Rafa a ser o bebê que mama, né? Então, eu já saí do hospital, ele já estava mamando super bem, assim, não precisou de nenhuma intervenção durante esse processo e ele mamou por 10 meses. Que legal. Porque também vem esse peso no bebê com T21 de que ele não vai conseguir mamar por conta da hipotonia. Porque o bebê com síndrome de Down, ele é hipotônico em 100%. Os órgãos dele são hipotônicos, tá? Então, assim, principalmente com essa questão orofacial, por conta da linguinha ser um pouquinho maior e hipotônica, as pessoas colocam o peso de que não vai conseguir mamar. E isso daí é uma coisa já totalmente... assumem isso, não é...
tem a síndrome, não vai conseguir mamar e acabou, E acabou. alimenta de outra forma. Fora os comentários que vinham, ele nunca vai conseguir falar, ele nunca vai conseguir pular, ele nunca vai conseguir Você correr. ouviu tudo isso? Sim. Eu ouvi tudo isso. Mas hoje a gente, pensando a respeito disso, esses comentários dizem muito mais a respeito da pessoa que comentou do que a claro, gente. Porque a claro. gente aposta, a gente coloca 100% as fichas de que o Rafael vai conseguir sim. É só a gente dar a oportunidade. Então, na fisioterapia, ele trabalha o ganho de força, a gente tá... porque junto com a síndrome também vem o atraso no desenvolvimento motor. Sim. Então, aí você pode pegar de 5 a 6 meses de atraso dentro dos ganhos do desenvolvimento motor. Então, por exemplo, ele está com 1 ano e 4 meses e ele ainda está aprendendo a engatinhar. E a gente está depositando todas as fichas no movimento do gato, na dissociação de cintura. Então, é isso que a gente vem trabalhando. A gente já está colocando ele um pouquinho de pé para ele poder ter ganho no quadril, ganho nas perninhas, para ajudar nesse processo do engatinhar. Porque todo mundo também fala... A gente está falando aqui de um processo motor, mas ele também é muito sobre processos emocionais dessa criança, que está num lugar de acolhimento, de confiança, né? Então, para além do ganho motor, também tem esse ganho emocional, dele saber que ele tem o suporte dos pais, né? Que ele tá seguro. E isso é muito legal, porque assim, coisas que eu acho, tá? Que nós, enquanto pais, não iríamos nos atentar com relação ao desenvolvimento dele, e a gente percebe que ele faz alguma coisinha diferente, assim, ele comemora junto com a gente. Então, ele participa desse processo e ele sabe que foi um ganho dele. E aí, ele quer mostrar que ele conseguiu. Então, ele vai, ele faz, ele repete. É uma gracinha que ele aprende a falar e a gente comemora. Nasceu um dentinho dele em cima, essa semana a gente comemorou, a gente só quer ver o dente dele, entendeu? E aí, a gente ensinou ele a mostrar o dente, ele mostra o dente pra gente, todo orgulhoso, entendeu? Então, são processos, assim, que a gente vai passando e ele vai participando de tudo isso pra gente comemorar as conquistas dele, mostrar que ele consegue, entendeu? Então, isso é muito gostoso. E, assim, ele tem o jeitinho dele, ele já tá demonstrando as características dele, entendeu? Tá vindo já a personalidade da criança. Já tá vindo, assim. Entendi. E ele tá meio com as características da mãe, assim, isso preocupa um pouco o pai, entendeu? Perdeu, Mas, Sam, perdeu. Mas assim, e isso é muito gostoso. Então a gente, assim, a partir do momento que a gente recebeu a notícia, veio toda aquela balde de água fria na gente que durou uma manhã. Porque na visita na UTI, quando eu fui lá ver ele, quando a gente foi lá ver ele, e a gente detectou, mano, ele tendo a síndrome de Down ou não sendo a síndrome de Down ou qualquer outra síndrome, ele é nosso filho. Sim. Ele foi muito esperado e a gente vai dar o melhor pra ele. A gente saiu da UTI, ligamos pra nossa família, a gente teve o apoio total da nossa família e isso deu força pra gente. Então a gente não ficou vivendo aquele luto de, ele veio com a síndrome de Down. Vou ter que abandonar todos os meus sonhos e tudo que eu sonhei pra ele. Não, isso, eu respeito as pessoas que passam por isso, porque tem são processos muita gente que são processos diferentes, né? Mas assim, pra gente foi muito rápido. Foi uma manhã só. Então, assim, a gente já começou a ler, já começamos a investigar, já começamos a correr atrás do que a gente tem que fazer, do que a gente não tem que fazer. E quando a gente saiu do hospital, a gente já estava bem centrado no que a gente tinha que fazer. Era só esperar o momento da alta de trazer o Rafa para casa e já começar a agir. Quanto tempo ele ficou na UTI, no hospital? O Rafa ficou 5 dias na UTI. Ele precisou de suporte de oxigênio só por 24 horas, assim, mais por conta do nascimento, né? E aí ele ficou na UTI 5 dias, e eu tive a minha alta, e depois no 6º dia eu voltei pro hospital e fiquei internada com ele mais 6 dias. Então foram 11 dias que a gente ficou no hospital, que ele ficou no hospital. Por que você volta pro hospital e fica internada? Cara, é uma coisa muito engraçada, assim. Porque, assim, o Rafa, ele saiu da UTI... Se não quiser responder... Não, fica à vontade. eu vou falar mesmo. E, assim, o Rafa, a alta do Rafa dependeu de uma cagada dele. Ele precisava fazer cocô e ele não fazia. Justamente por conta dessa hipotonia do intestino, tava mamando e tal, ele demorou para fazer uns 3, 4 dias para fazer cocô. Então ficou toda essa mobilização do hospital com esse acompanhamento, entendeu? Então, mano, cagou de manhã, à tarde a gente foi embora. Só foi por isso. Porque ele tava super bem.
os sinais vitais estavam bem, estava tudo bem, cardiopatia já tinha sido identificada, os exames hemograma, tudo estava tudo bem, só faltava o danado Do do cocô. cocô. Entendeu? Então Saiu na cagada. Saiu na cagada. Cagou, bem. mano. A gente vibrou, só faltou soltar folgas pra gente poder vir pra A casa. hora que você falou cagada do hospital, eu falei, gente, teve erro médico, não é possível. Não, foi Foi literalmente a cagada do literalmente a hospital. cagada. E assim, Rafa cagou, só tava eu e meu esposo no. Comemorando. Ele pegou a fralda aberta, foi passando pra equipe de enfermagem. Ele cagou, a gente vai embora. Foi mostrando pra todo mundo. Porque já foi uma comemoração Sim. nossa dentro do nosso cenário próximo aí, entendeu? Então foi isso. E aí a gente vai pra casa, leva a Rafinha. E quando a família conheceu, como que foi essa apresentação meio Simba, assim, sabe? Cara, foi Como quase foi? isso. Só faltou o Elton John cantando no fundo. Obviamente que nesse Porque processo o chá revelação foi online. foi né? online, somente com a nossa família, Sim. pessoal, amigos vibrando, principalmente os que participaram desses 7 anos de tentativas e tal. Então tinha nossos amigos na Espanha, ou tem o fuso horário, Foi encontro da ONU, o chá revelação. Foi um monte mais de ou gente de menos vários isso. países, Isso, entendi. mais ou menos isso. Assim, foi muito legal, foi muito emocionante pra gente. E então, Rafinha saiu do hospital. Eu já tinha essa ideia de passar uns 2 meses na casa da minha mãe, então já estava tudo preparado lá para acolher a gente, independente se fosse com síndrome ou sem síndrome, a gente já tinha esse objetivo. E fomos para casa da minha mãe, chegamos lá, meu irmão, minha cunhada, eles montaram uma mesinha junto com a minha mãe, com meu pai, bonitinha, com balão, com docinho, com bolo, minha mãe doceira, né, fez a festa de aniversário já da alta do hospital. Então foi assim, foi um momento muito emocionante, que o Rafa foi muito esperado. Então assim, a gente teve esse momento e aí começou a nossa vida. Mamar de 3 em 3 horas, para você ter ideia, a gente tinha que acordar o Rafa pra mamar. Dorminhoco. Dorminhoco e dorme até hoje. Graças a Deus, ele dorme 9 horas da noite e acorda só no dia seguinte, 7h30 da manhã. Uma mãe de causar inveja a outras Ai, mães, gente. né? Vamos combinar. Então, assim, isso eu atribuo muito ao Rafinha, muito ao jeito dele, sabe? Então, assim, a parte que pega da maternidade mesmo é ter que mamar de 3 em 3 horas, acordar. Eu sofri um pouquinho, que nem a gente tava conversando com relação à cesárea, né? Mas dentro do puerpério, tudo dentro da normalidade, que você conversando com outras pessoas, as pessoas passaram pelas mesmas dificuldades, com relação a leite, com relação a banho, primeiro filho, você não sabe como manusear direito, mas assim, foi um período muito legal que eu passei na casa da minha mãe, e depois a gente foi pra casa, eu, o Sam e o Rafa. Rafinha. E aí que começou tudo, né? Porque daí tinha que se adaptar aos horários das terapias. Ainda a gente estava dentro da pandemia, tinha alguns exames para fazer, o medo de sair com ele dentro de casa, aí vem o inverno, aí vem o risco da bronquiolite por conta de tudo que envolve o inverno, né, e tal. Então, assim, a gente deixava de ir algumas vezes nas terapias para não sair com ele no dia frio, a gente era julgado por isso, e aí vinha, poxa, mas será que vão pensar que a gente é negligente por não estar saindo com o nosso filho no dia frio, mas a gente só quer proteger ele, então, né, e vem toda uma culpa, assim, com relação a criança, que também acho que toda mãe, todo pai de primeira viagem tem, né? Mas dentro de tudo isso, foi todo um processo do puerpério que todos os pais passam. Entendeu? É só essa questão de se adaptar, de correr atrás de profissional, de horário, de sair e tal, que é... E como que foi isso pra você? Porque o Rafinha tá fazendo várias terapias, né? Uhum. Você falou desde muito bebezinho. Uhum. Você teve sua família como rede de apoio. Sim. Agora, como que é essa... Existem grupos aqui na cidade? Ou você entrou em contato com outro grupo de mães, de mães atípicas? Uhum. Como encontrar esses profissionais, Tá. né? Foi assim. Porque tem que ser profissionais especializados em determinado assunto, né? Sim. Assim, não é qualquer fono. Não, tem que ser especialista e entender sobre a T21, sobre a criança que você tá lidando, né? Então foi uma coisa assim muito louca. Por quê? A gente sai do hospital já direcionado, olha, você pode procurar essa pediatra geral,
que ela pode atender o Rafa, que é a pediatra do hospital e tal, não sei o quê. Você pode ir atrás dessa fono e tal. E aí, de repente, com o processo, você vai vendo que realmente você precisa de algo mais específico. Minha cunhada é pedagoga, ela contou na escola para algumas amigas que tinha tido um sobrinho com síndrome de Down e uma pessoa que de fora ouviu a conversa, chamou ela para conversar, dizendo que conhecia uma pediatra especialista em síndrome de Down. A minha cunhada, na mesma hora, me ligou, me passou o contato da doutora Flávia, que é a pediatra hoje do Rafa. Ela atende em Campinas. E a doutora Flávia, assim, foi super acolhedora. No dia seguinte, ela já tinha consulta pra gente, a gente levou o Rafa. E aí que a nossa caminhada foi mais direcionada. Entendi. Tá? Então, assim, a gente foi na doutora Flávia, ela apresentou a síndrome de Down pra gente com um olhar totalmente diferente, clínico e uma curiosidade. A doutora Flávia, ela era pediatra oncológica. Ela teve um filho com síndrome de Down e decidiu fazer a especialização em síndrome de Down. E hoje ela tem o João, que tem 11 anos. Que Então, assim, ela maravilhosa. tem toda uma vivência na síndrome de Down. Sim. Ela é muito estudiosa, porque como tem todas as características da síndrome que precisam de um pouquinho de atenção, ela também trata muito da nutrição, e isso é muito importante com relação à cognição que você perguntou. Tomando as vitaminas certas, nas doses certas, a cognição do Rafa é excelente, assim, é uma coisa que todo mundo olha e fala, mano, que diferente que é isso no Rafa. E eu atribuo muito à A nutrição. suplementação que a pediatra dá pro Rafa. Porque Porque se pensa muito pouco desse impacto também da nutrição, de ter os nutrientes, as vitaminas, Uhum. na parte cognitiva, na parte motora, né? Sim, e assim, é uma coisa que, assim, é sensacional, essa questão da suplementação. Que nem, por exemplo, Pra adulto também, tá, gente? Pra todo mundo. você não tomava o seu biotônico quando você era criança? Ai, com ovo de pata. Nossa, aí complica, hein? Com ovo de pata, isso eu nunca vi. Não, tinha um coquetel. E isso que eu cresci no sítio, tomando leite direto do peito da vaca, né? Era todo, né? Mas tinha um coquetel Molotov que minha mãe fazia, que era ovo de pata, biotônico e caracu. Por algum Meu motivo tinha uma Deus, cerveja pra olha! criança. Só pra dar aquela temperadinha, Batia no assim. liquidificador. Meu Deus, você não sabia. E isso quando eu tinha que tomar uns óleos de fígado de bacalhau. Nossa, também já Tomava cheguei água a tomar. aqui. Aí perguntam por que que eu bebo, né, gente? Por isso. Então, e aí, o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. A pessoa com síndrome de Down, ela tem muita dificuldade em sintetizar a vitamina A. A vitamina A está presente nos alimentos que são da cor laranja, mamão, cenoura, abóbora. Então, além disso, se você vai conhecer o Rafinha, ele é muito mais bronzeado que eu. Você vê que aqui falta um pouquinho, né, de uma corzinha. O Rafinha, ele tem o bronze natural dele, porque ele ingere muito esses alimentos por conta da dificuldade de sintetizar a vitamina A. Então, toda a refeição dele lá tem a sua partezinha laranja lá. Junto com isso, ele faz a suplementação também, por conta dessa dificuldade de sintetizar. Zinco. O zinco, para nós, principalmente nessa questão da pandemia também foi muito discutido isso, que aumenta muito a nossa imunidade. E eles têm uma baixa imunidade já por natureza. Então, tem que suplementar o zinco para ajudar nessa baixa imunidade. Ômega 3 ajuda demais na cognição. É como se fosse assim, a gente faz essa comparação. Uma pessoa típica é como se o cérebro dela fosse um bosque cheio de árvores, várias árvores e tal, uma encostada na outra. E essas árvores a gente pode traçar um paralelo como se fossem os neurônios. Eles se comunicam, geram impulso, né, a resposta, a informação, e fica lá toda uma comunicação entre essas árvores. A pessoa com T21 é como se fosse um bosque de eucalipto. As árvores retas, que quase não encostam. Então, essa suplementação ajuda nisso. Ajuda fazer esses links, né? Essas comunicações. A crescer, né, os raminhos do eucalipto para que eles se encontram e gerem essa conexão. Então, a suplementação trata mais ou menos disso. É só uma alusão que eu fiz só para as pessoas entenderem. Importante. Né? Então, assim, o ômega 3 ajuda muito na cognição. E
Coincidentemente, eu fiz uma pesquisa, eu entendi que o ômega 3 era muito importante na questão da gestação, e o Rafa, através da gestação, ele vem tomando já esse ômega 3 desde quando ele era um embrião. E até hoje ele Porque toma. você suplementou, você... Suplementei, fui atrás, vi que era bom, mal não ia fazer. Então, por conta própria, eu já fui tomando esse ômega 3 e ele toma até hoje. Tomou na placenta e toma até hoje. Então, assim, a cognição dele é muito boa. Você mostra pra ele o que ele tem que fazer, ele já entende o que ele tem que fazer. Então, isso é uma atribuição também dessa suplementação com desse ômega 3. cuidado Assim, com a nutrição. tem inúmeras vitaminas que ele toma, entendeu? E muita gente me fala, ai, mas olha quanta vitamina ele toma. Você não tomava quando você era criança? Só não tinha esse conhecimento todo de Sim. que na nossa infância era o calcigenol, que era bom pro osso, osso. o biotônico, que era multivitamínico, e a gente tomava. Sim. Não tem diferença nenhuma. É só essa questão que hoje tem mais estudos e que realmente essa suplementação, depois que o Rafa começou a tomar suplementação, ele é outra criança. Ele é outra Que criança. importante isso. E aí, voltando às terapias, realmente o ideal seria que você fosse atrás das pessoas especializadas ou em neuropediatria ou em T21 da síndrome de Down. Hoje o Rafa tem as terapeutas dele que amam ele, tratam ele muito bem. É um vínculo que a gente tem que ter com o terapeuta que vai Sim. acompanhar por muito tempo, né? E o Rafa hoje também é um atleta de natação, ele faz a natação dele, ele melhorou muito o tônus dele. Ele tá com costinhas de nadador, Ai, assim, que sabe? fofo. Então, assim, a gente atribui muito à natação e Eu, é como isso. uma defensora e vim de família de jogadores de polo aquático, põe Olha, ele no tá polo vendo? aquático, que é excelente para o desenvolvimento também. Então. É um dos esportes mais completos, né? Trabalha tudo, Trabalha né? tudo. Então, assim, o que a gente tiver de oportunidade pro Rafa fazer, a gente, dentro da nossa condição, a gente Sim. vai dar essa oportunidade para ele. Entendeu? A nossa expectativa é que ele tenha alta da fisioterapia. Geralmente se dá alta da fisioterapia, assim, comenta-se, né? Que a alta da fisio para uma criança com síndrome de Down é quando ela começa a pular com os 2 pés, com o pé, a criança tá pronta. E a alta da fisioterapia já é direcionada para o esporte. Perfeito. Entendeu? Então, assim, ele ainda vai ter contato com o profissional do movimento, mas dentro de um outro âmbito, entendeu? Então, já vai trabalhar psicomotricidade, enfim. É isso que gera em torno de uma criança atípica no que diz respeito às terapias. Fono também. E só um detalhe: como eu tô em casa com o Rafa, a gente tá na maior parte do tempo com a criança, não o terapeuta. O terapeuta tem lá dentro dos padrões um atendimento de 30 minutos ou de 1 hora, dependendo do caso, né? E só que a parte das orientações que eles dão é pra família. Então, assim, eu tenho as mães também, acredito que as mães atípicas que trabalham essas orientações em casa, o nosso objetivo é chegar na semana seguinte pro Já com terapeuta avanço. e falar, cara, olha aqui. Já tem mudança, entendeu? Porque tem dever de casa, né? Porque tem dever de não se casa. esgota ali naqueles 30 ou 1 Não, hora de terapia. Não. Porque essa responsabilidade também é dos pais, né? Desse estímulo no dia a dia. Sim, a criança tá a maior parte do tempo com a gente, Sim. entendeu? Então, dentro de uma brincadeira, não é chegar, Rafael, olha, você vai fazer a fisioterapia agora, faz aí 10 agachamentos. Não é assim, é tudo dentro de uma brincadeira. Então, assim, envolve muito lúdico, entendeu? E aí a gente aproveita e já faz o trabalho da orientação que o terapeuta deu pra gente, né? Então, assim, é cansativo? É cansativo. Tem dia que eu quero que o Rafa durma, que eu pegue o meu marido, que a gente abra um vinho, sente no chão, liga um rock and roll lá pra gente ter o nosso momento. Mas é cansativo e só vem na mente a musiquinha do tu, 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 tu. Aí você pega, você dorme, entendeu? E você não tem o seu momento, porque também é cansativo. Sim. Então a gente também tem que contar isso, que além da dona de casa, de ter que fazer comida, de ter que preparar o melhor almoço pro Rafa, pro Sam, que tá trabalhando em casa, tem a casa pra cuidar, eu tenho o meu momento de vôlei com as amigas, entendeu? Eu tenho meus jogos de final de semana. Então, assim, é uma coisa que a mente vai trabalhando. E fazer outra, a gestão de tudo isso, né? Porque não é só Exatamente. nem o braçal da louça, mas é a gestão mental de tudo, que eu acho que é isso, daí vem o maior esgotamento, né? Porque é algo Exatamente. que você não descansa. O corpo, você deitou, você dormiu, o corpo ele regenera ali, mas a cabeça tá a milhão, né? Sim, sem contar que você acorda de madrugada, você fala assim, nossa,
é mesmo, né? Acho que o Rafa fez uma coisa diferente. Deixa eu ver se isso daí. E aí você começa a estudar de madrugada. Pra você entender o que tá acontecendo. Aham. Nossa, peraí, ele tá tomando zinco? Vamos ver o zinco, vamos ver as características do zinco? Então dá 2, 3 horas da manhã. Se você não conseguiu desligar sua mente, você vai estudar de madrugada a respeito disso, entendeu? Nossa, peraí, ó, o Rafa precisa fazer um movimento de ficar de pé. Tá, a Físio fez assim com ele. Mas eu não tenho aquele banquinho que a Físio usou. Aham. De que outra forma eu posso fazer com o que eu tenho em casa? Deixa eu pesquisar na internet. Aí você vai lá de madrugada, você vai estudar pra ver o que você pode fazer pra ter algo equivalente àquilo que a Físio fez. Entendeu? Rê, você procurou outras mães? Porque eu Procurei. imagino que hoje você deva ser procurada, né? Também, Como também. exemplo, como inspiração, pela maneira que você aberta, né, com a qual você fala, Uhum. sem essas barreiras sociais, sem os preconceitos, né? Você chegou a procurar mães atípicas, assim, no comecinho, Tá. pra dar Olha, aquela respirada, assim? continuando com as coisas loucas que aconteceram. Lembra que eu falei que a minha cunhada teve amiga que indicou a Sim. doutora Flávia? Nessa consulta da doutora Flávia, a gente conversou e eu falei, eu quero realmente conhecer. Você atende mais mães aqui de Jundiaí e tal? E ela atende 469 crianças com síndrome de Down daqui de Jundiaí. Ela falou assim: eu vou te indicar uma mãe que você vai ter uma troca muito legal com ela, porque ela também é físio e tal, então você vai ter uma troca muito legal com ela, e me passou o contato. Aí eu mandei: oi, Andréia, tudo bem? Eu sou a Renata, mãe do Rafael. Todo aquele textinho Aham. formal, né? Cara, quando a mulher viu minha foto, ela falou assim: mano, você é a Renata que estudou comigo na infância. Eu sou a Andréia. Eu falei: nossa, você é a Andréia que ganhou a frase do Ayrton Senna que ficou na Bandeirantes? Nossa, eu lembro da frase: papai, dirija com atenção, não quero perder mais um campeão, com alusão ao Ayrton Senna. Eu falei: nossa, mano, você tem um filho com síndrome de Down? Tenho o Rafael. E ela tem o Rafael dela. Então, assim, foi uma coisa muito de Deus, assim, que uniu a vocês. doutora Flávia que Que nos reuniu, né? conectou. Porque vocês já se conheciam de infância. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Ela falou: não, vou te incluir num grupo de mães aqui de Jundiaí e tal, não sei o quê. Hoje o grupo, ele é muito unido. Inclusive, tanto, né, no final de semana que foi a comemoração do Dia Internacional da Síndrome de Aham. Down, nós fizemos um piquenique no parque da cidade. As crianças, que antes a gente só se conhecia pela internet, né? A gente conheceu as mães, que a gente conversa. As crianças geraram conexão. O Rafa fez amizades, que eu tenho certeza que serão amizades que eles vão cultivar pro Duradouras. resto da vida, entendeu? Então, foi uma troca muito legal. Essa mãe, a Andréia, que era minha amiga de infância, me incluiu no grupo. E hoje o grupo é muito ativo. Sabe? Então, assim, Legal. a gente tem essa conexão aqui em Jundiaí. E nessas minhas pesquisas, eu entrei num grupo nacional do Brasil, que fala sobre a síndrome de Down. Outro grupo de mães de Minas Gerais. Então, assim, a gente vai coletando informações e vai trazendo o que é útil pra gente dentro de Aham. casa. E é assim que vai sendo a nossa vida, entendeu? É essa troca. E lá no grupo tem indicação de terapeuta, tem indicação de clínica de reabilitação, entendeu? Tem várias trocas que acontecem lá, de alimentação, de vários E nortes até pra gente. essas comemorações conjuntas, né? De você ver Sim, mães comemorando os avanços dos seus filhos, enfim, isso é sim, importante também, sim, né? tem essas trocas. A criança começa a andar, já chega um videozinho lá no grupo e todo mundo comemora. Claro que existem a parte negativa também, Sim. que é com relação à perda das crianças, que geralmente as mães perdem, todas nós, a gente já é natural, sabe? A gente já coloca um luto junto Aham. com a mãe, sabe? A gente já, nosso sentido de acolhimento já entra em ação, sabe? Então, assim, a gente comemora e a gente sofre junto também. Uma Sim. internação, alguma coisa que Mas por acontece. pior que seja, né? O acolhimento tá ali, né? É Sim, é importante. muito Seria importante. pior se não tivesse esse acolhimento, né? Exatamente. O luto eu acho que o luto é um processo tão importante na vida Uhum, das pessoas. As pessoas não dão valor, né? Acho que é tudo uhum, ruim e tal. sim, Mas esse processo de luto também, ele é importante ser vivido, né? sim, Não tem problema você ficar triste, você chorar, você se revoltar. uhum, Enfim, mas é importante que você vivencie isso sim, também, né? E ter um exatamente. grupo de apoio, uma rede de apoio, né? Uhum, Sabendo que outras mães estão compreendendo a sua dor, ainda sim, sem senti-la, né? É uhum, importante, é importante. sim.
Sim. É assim, essa rede de apoio que a gente tem aqui em Jundiaí, das mães das crianças com T21, foi muito importante para mim em todo esse processo de me colocar, de centrar, do que eu tenho que fazer, quem eu devo procurar ou não. Então, no começo, eu fui a perguntadora lá do grupo, eu ficava perguntando várias coisas e hoje eu já sou a que responde, entendeu? A que indica, a que dá as dicas para quem pergunta. Então, assim, é um grupo que as pessoas vão chegando, elas vão se acostumando, elas vão tirando as suas dúvidas e só, só tende a crescer, assim, esse amor, sabe? Esse amor. Porque quando a criança nasce, vou te contar, quando o Rafa nasceu e veio a notícia, minha maior preocupação foi a questão do bullying na escola. Ou Já seja, o tava ali Rafa só vai pra escola daqui uns tava anos. 3 anos na frente, 5 anos na frente. A questão do bullying na escola, né? A gente sabe que as pessoas com síndrome de Down, elas têm um pouquinho de dificuldade na fala, né? Que a gente oportuniza isso com as terapias, mas que o risco da dificuldade, ele é eminente, ele existe. E o fato de o Rafa não ser convidado para as festinhas de aniversário, porque quem que vai querer ficar dando atenção para uma criança com síndrome de Down numa festa de aniversário do filho, por exemplo, né? Então, era isso que é o nosso maior medo naquele momento. Mas dentro desse grupo de mães, a gente conversa, a gente se acalma, a gente vai vivendo o dia a dia, a gente vai vivendo, sabe, o mês a mês, as expectativas a curto e a longo prazo. E é um processo, é um medo que a maioria tem e que você sabe que você não tá sozinha. E que, de repente, podem pensar junto com você que tipo de ação que a gente pode ter para mudar isso. Sim. Entendeu? Então, assim, esse grupo foi muito importante para mim. E você servindo de inspiração para várias mães, para vários pais, né? Eu agradeço de muito, crianças. porque assim, a gente tem a oportunidade de estudar, de conhecer, de realmente ter uma segurança para falar a respeito do assunto, porque a gente estuda, a gente vai atrás, entendeu? E é muito gostoso ter essa troca, entendeu? Não que eu seja uma referência, porque assim, eu não sei nada ainda, sabe? O que eu sei muito pouco. Não, e cada momento que ele for crescendo, É uma né? descoberta É uma que a gente vai descoberta diferente. Exatamente. É um momento de outras coisas que a gente tem que pesquisar, que a gente tem que entender, que a gente tem que pedir ajuda. E é isso que a gente tem que estudar. E a internet, ainda que seja um lugar que pode ser muito cruel, ele também é um lugar que viabiliza que a gente inclua e normalize. Eu vi uma modelo com síndrome de Sim. Down que está desfilando, né? Sim, ela é linda. Meninas fazendo maquiagem. Então você consegue. Você não fala, olha, uma criança atípica. Você fala, olha, um vídeo de maquiagem, né? Isso. Aquilo não. Essa questão da internet de nos ajudar a normalizar coisas, tanto pro bem quanto pro mal, eu acho importante também. Porque daí, se aquela pessoa é atípica ou não, não faz diferença. Sim. É um vídeo de um desfile, é um vídeo de uma maquiagem, é um vídeo de um casamento, por exemplo, que eu vi que Sim. um casal Teve. com Down Eles casaram. casaram. Um tempinho Agora eu atrás. vou precisar parar de falar Down e vou chamar de T21. T21. Isso. Duas pessoas com T21 casaram e as famílias super apoiaram, apesar dos medos e tal, né? Sim, sim. Eu fui no Paulista, no campo do Paulista, faz um tempo já. Tava rolando uma ação. E aí tinha um casal de namorados e ele super preocupado em passar protetor, porque tava um sol e ele passando protetor em todo mundo, assim, querendo cuidar de todo mundo. Eu falei, gente, como a gente é pequeno Exatamente. dentro do nosso campo de conhecimento social, né? Assim, ele tava lá passando protetor no rosto, todo mundo tava muito sol. E ele preocupado em cuidar das pessoas, né? Achei aquilo maravilhoso, maravilhoso. Eles são o que a gente ensina pra eles, Sim. entendeu? O que eles absorvem é aquilo lá. E assim, por incrível que pareça, todos têm os sentimentos deles, entendeu? E eles vão passar por sentimentos de raiva, de inconformidade, que nem Todo um ser humano mundo. qualquer, né? Mas essa parte do amor, que é por isso que eu comentei com você do Que é o promoção do promoção amor, é o que exala, entendeu? Então, assim, isso só traz mais orgulho pra gente de ter uma pessoa como o Rafa. Porque são muito carinhosos, né? Sim. No geral. Pelo menos, Sim. assim, todos que fazem parte da minha vida são hiper carinhosos. Sim. E é isso que eles exalam mesmo, o carinho, o amor. Tem os momentos, os sentimentos deles, entendeu? Mas o que prevalece mesmo é o amor. E a gente percebe nisso, né?
Ai, muito bom te ouvir falar. Obrigada, obrigada. Imagina. Agora a gente é amiga pra sempre, Ah, tá? tá, com certeza. Eu não escrevi a frase do Ayrton Senna na escola. É. Ah, mas isso é o de menos, entendeu? O que você precisar, o que você quiser saber, o que você quiser falar a respeito, pode contar comigo, entendeu? A gente tá sempre inteirado aqui, então conta comigo pra falar. Minha pauteira agora, Então, né, aí, quando Renata? acabar aqui, a gente já faz a Já faz a listinha, listinha entendeu? aqui das Isso. pautas. Mas adorei. Você tem contatos, redes sociais para as mamães e papais que queiram acompanhar aí? Como o Rafinha tá nas redes sociais? Cara, isso é muito louco, né? Porque o meu Instagram é meu, Renata Fortarel, @ Aham. Renata Fortarel. Mas só tem o Rafa lá, Então, o entendeu? Rafa tem rede Ele social. tem rede social através do meu, porque assim, eu acho que eu não teria uma gestão legal se eu fizesse um Insta pra mim, um Insta pra Aham. ele, e eu ia Muita me demanda. atrapalhar, é. Então, tá lá no meu, entendeu? A vida do Rafinha tá lá. Tem vídeo de ele bem novinho, começando a fisioterapia, quando ele não conseguia nem levantar o pescocinho, e aí tem o vídeo de ele conseguindo levantar o pescoço, sentando. Então, assim, tem todas as fases do desenvolvimento do Rafa que os nossos amigos comemoram com a gente através disso que eu Aham. coloco lá, entendeu? Então, eles já sabem que o Rafinha tá quase andando. Então, essa comemoração vem geral de quem acompanha a vida do Rafa lá. Isso é muito gostoso. Então eu posto lá o Rafa fazendo a físio, vem mensagem, nossa, cara, olha como ele evoluiu, ele tá firminho, ele tá bonitão, ele tá forte. Então, assim, é uma maneira das pessoas participarem, né, de toda essa evolução de uma criança com T21, com síndrome de Down, que muitas características negativas das pessoas vêm por não conhecer Sim, como é, sim. e que lá eles têm um pedacinho, um pouquinho da vidinha do Rafa que eles acompanham e que eles veem que não é desse jeito que eles pensam. Então Super pode entrar lá, importante. Renata Fortarel, que vocês vão conhecer o Rafa, vocês vão ver todo o amor que existe nele, entendeu? Todo o carinho que ele tem pela gente, pelos amigos, pelas pessoas. Ele sai mandando beijo, ele aprendeu a mandar beijo, então ele sai mandando beijo no shopping para as pessoas vêm falar com ele mexe com todo mundo, ele fixa numa pessoa. Enquanto a pessoa não vir falar com ele não fica sossega. olhando para a pessoa. A pessoa chega e mostra o dentinho dele. E mostra o Que dentinho. aprendeu a mostrar o dentinho. Isso aí. Obrigada, viu? Ai, obrigada Prazer a você. imenso. Que a gente tenha muitos papos como esse. Com certeza. E vamos trazer o Rafinha aqui, ué. Vamos trazer o Rafinha para mostrar o dente para todo mundo. Vamos. Até lá, acho que ele vai estar com mais. Aí ele mostra os mais do que ele vai ter. Gente, é isso. Obrigado pela companhia. Lembra que esse conteúdo ele vai para a Rádio Difusora, depois estará no YouTube do programa Francamente, YouTube/Taina Franco. Siga também a gente no Instagram e no Spotify. Seu like é super importante pra gente. Eu vou deixar os contatos da Renata aqui embaixo. Para quem tá na rádio, não tá embaixo, tá? Para quem tá na rádio, você vai lá no YouTube e pega os contatos também para você acompanhar um pouco desta mãe que está transformando não só a vida do seu filho, né? Mas também de outras mães, porque é um trabalho conjunto muito bonito aí, Isso né? aí. Essa sua descoberta não é só sua, né? Sim. Ela transcende esse lugar da maternidade e traz discussões que a gente precisa ter em 2022. É isso, gente. Obrigado, Felipe. Felipe Gonçalves aqui, pilotando hoje os trabalhos do Francamente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.